nós vamos falar de meia-vida. Então, o que é meia-vida? É o tempo necessário para que ocorra uma desintegração da metade dos átomos radioativos de uma amostra. Então, eu tenho um elemento lá, tá? Eu tenho uma massa lá, e esse elemento tem um período, a partir de um período, ele vai se... Então, tem uma amostra lá de 80 gramas. Exemplo, 80 gramas é a massa desse elemento aqui. Quer dizer que a partir depois de uma meia-vida, essa amostra aqui, ela vai ter 40 gramas. Depois de um certo período, ela vai ter 20 gramas. E assim por diante. Ok? Vamos a alguns exemplos práticos aqui, ó. O oxigênio. O oxigênio, a meia-vida do oxigênio é de 8,7 vezes 10 a menos 3 segundos. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tenho uma amostra de 80 gramas de oxigênio, então o oxigênio aqui, o oxigênio 13, o isótopo 13 do oxigênio, então eu tenho ele, depois desse 8,7 vezes 10 a menos 3 segundos, a amostra aqui era de quanto? De 80, não era? 80 gramas, ou 80 gramas. Depois desses 8,7 segundos, eu vou ter essa amostra aqui de 40 gramas. Depois de 8,7 vezes 10 a menos 3, eu vou ter uma amostra de 20 gramas. E assim por diante. Olha do carbono 14, a meia-vida dele é de 5.370 anos. Então, uma amostra de 80 gramas de carbono 14, uma amostrazinha de carbono 14, se essa amostra tiver 80 gramas, depois de 5.370 anos, é que eu vou ter 40 gramas. Depois de 5.370 é que eu vou ter 20 gramas, e assim por diante. O Césio 137, mais conhecido, que foi o que teve o acidente lá na Ucrânia, ele é de 30 anos, então o seu decaimento, né, a meia-vida do Césio é de 30 anos, então a cada 30 anos ele vai decair pela metade. O tecnésio é de 6 horas. Então aqui eu dei vários exemplos aqui para vocês. Ok, vamos à aplicação aqui. Então, eu tenho... Como é que eu posso dizer isso? Eu tenho uma amostra aqui, e ela tem 100%. Depois de uma meia-vida, eu vou ter 50%. Depois de um período de... E aí eu posso vários exemplos. Se eu estiver falando do tecnésio, essas meias-vidas são de 6 horas. Se eu estiver falando do carbono 14, cada meia-vida dessa é de 5.370, tá bom? Não importa. Aí depois de meia-vida, 25%. Depois de outra meia-vida, 12,5%. Ok? Tá. E uma outra forma, eu tenho um inteiro, uma amostra inteira. Depois de uma meia-vida, eu tenho meio. Depois de uma meia-vida, eu tenho 1/4. Depois de uma meia-vida, eu tenho 1/8. Depois de uma meia-vida, eu tenho 1/16. Então, uma outra forma, né? Isso aqui, 6,25, né? 6,25%. Então, são formas que você pode expressar isso aí, tá bom? Então, veja, um outro jeito que eu posso dizer aqui para você é o seguinte: eu tenho uma amostra de 80 gramas, um exemplo que a gente estava dando aqui, a amostra de 80 gramas, ok? Depois de uma meia-vida, eu vou ter 40 gramas. Depois de uma meia-vida, 20 gramas. Depois de uma meia-vida, 10 gramas. Depois de uma meia-vida, 5 gramas.
Isso é quanto isso aqui é quanto eu tenho. Quanto eu tenho. Agora, um exercício ele pode perguntar: e quanto desintegrou? Quanto foi da amostra que desintegrou? Opa, aqui não tinha desintegrado nada, era zero. Mas depois de um período, desintegrou quanto? 40 gramas. Ou, se ele perguntar em porcentagem, né? Desintegrou 50%. Ou meio, uma outra forma, meio. Tá? Depois de outra meia-vida, quanto foi que se desintegrou? Opa, desintegrou aqui 60 gramas. 60 gramas. Ok, ou 75%. Tá? Depois de outra meia-vida, quanto foi que desintegrou? 90. Aqui depois desintegrou. Passado o tempo aqui, quanto desintegrou? Aqui desintegrou mais 70 gramas. E assim por diante. Então, outra forma de você explicar. Tá, e aqui eu tenho um gráfico, uma outra forma para explicar para vocês. Eu tenho 200 gramas aqui de um elemento, tenho 200 gramas de um elemento, então eu tenho 100% dele. Ou eu posso dizer que eu tenho um inteiro. Eu botei um cubozinho aqui, eu tenho um inteiro. Ok. Passado meia vida, passado 30 anos, aqui é o exemplo do Césio, né? O Césio 137. Passado 30 anos, o que aconteceu? Desintegrou, vou marcar aqui, desintegrou 50%. Opa, desintegrou 50% ou meio. E aí, por isso que eu coloquei só a metade aqui. E isso quer dizer o quê? Agora eu tenho quanto? 100 gramas só de Césio, porque 50% foi desintegrado. Passados 30 anos, desintegrou 25%. No caso, desintegrou 75%, né? Ou um quarto. Eu só tenho um quarto. Um quarto foi desintegrado. E aí eu tenho aqui, ó, 50%. 50 gramas é o que me resta. É o que me resta dele. Passado 30 anos, desintegrou aqui. Eu esqueci de botar essa bolinha aqui. 12,25 ou 1/8. Me resta quanto? 25 gramas. Passados 120 anos, só vai me restar 6,25%. Ó, antes era 100%, agora só vai me restar 6,25% ou 1/16, tá? Que vai me restar passado 20 anos. Então, uma outra forma de você explicar. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tá lá, eu tenho vários átomos de Césio 137, vários. Aí, passou um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 29 anos, 364 dias passados, está faltando um dia. E aí, quando chega, passa-se um dia, completa 30 anos, quer dizer que a metade desses átomos aqui vai desintegrar? É assim que funciona? Não. Esse decaimento, repare no gráfico, ele não é linear. Não é linear. Isso quer dizer que eu não posso afirmar, por exemplo, se demora 30 anos para desintegrar a metade, eu não posso dizer que, eu tenho 200 gramas. Se em 30 anos eu vou desintegrar 100 gramas, quer dizer que em 15 anos eu vou desintegrar 50 gramas? Não, eu não posso afirmar isso. Não posso afirmar. Isso está acontecendo? Tá.
quer dizer o seguinte: pode desintegrar uma hoje, uma daqui 4 dias, uma daqui 5, pode, vai desintegrando, mas você não pode afirmar que se desintegra linearmente, tá bom? Então não quer dizer que em 7 anos e meio desintegrou 25 gramas, em 15 anos desintegrou 50 gramas, e quando chegar a 30 anos vai desintegrar 50 gramas, a metade, bonitinho. Não. 100 gramas, né? Que a amostra tinha 200, 100 gramas, bonitinho. Não, você não pode afirmar isso. Então, o que você pode afirmar é que após 30 anos, a metade vai desintegrar. Após 5.370 anos, a metade vai desintegrar do carbono.